Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo nesta videoaula resolução de exercícios de contadores assíncronos e síncronos. Acompanha na tela aqui comigo, questão de concurso, técnico em eletrônica. O circuito da figura corresponde a um contador assíncrono. Isso a gente confirma com a observação do esquemático apresentado. Onde é que eu observo isso? Na ligação do Q, o Q de 1 é o clock do próximo, Q de 1 é o clock do próximo. As saídas ABC são responsáveis por indicar a contagem binária, sendo a saída A referente ao bit menos significativo. As saídas BC são conectadas às entradas da porta NAND. Então, CBA é o formato do nosso número no contador. C mais significativo, A menos significativo. E o que vai significar B e C conectados na porta NAND. Vejam que a saída da porta NAND se conecta ao clear. Então, esse contador, por ter 3 flip-flops JK na configuração toggle, aquela em que o que chega comuta, ele vai contar de 0 a 7 em decimal, ou 000 até 111. E se eu tenho uma porta NAND ligada a clear, esse contador vai resetar em um determinado valor. Em que valor? Quando B for 1 e C for 1. Vai produzir um sinal 0 na saída que vai limpar os flip-flops e reinicializar a contagem. Então, isso vai acontecer quando for 110, correspondendo ao decimal 6. Então, entre o 5 e o 6, chegou o pulso do 6, inicializaremos em 0 de novo. Feito essa explicação inicial, vamos para a próxima tela, onde aqui temos o que é pedido na questão. Assumindo que inicialmente as saídas CBA estão em valor binário 000, qual o valor binário presente nestas saídas após 10 pulsos de clock? Então, eu já adiantei para facilitar a resolução essa figurinha aqui de baixo com 10 pulsos de clock e as saídas de QA, QB e QC. Vocês estão podendo acompanhar aqui embaixo. Então, QA é o menos significativo, é resultado do que chega do clock. QB é resultado do que chega de A, QC é resultado do que chega de QB. Para dar início, primeiro observar o clock, todos os clocks são borda de descida, então é interessante fazer esse movimento aqui de indicar as bordas onde acontecerá transição nos meus sinais. Então vamos marcar todas as bordas de descidas até o 10º pulso. Então, quando chegar nesse setor aqui do sinal, teremos a resposta procurada. Então, se todas começam em 0, vamos para cá, 0, 0 e 0. Vamos deixar só indicado aqui o início, mas essa contagem aqui é o 000. Precisamos realizar primeiro o sinal de A. Então, chegou o pulso de clock. Na configuração comuta, muda para 1, aí fica em 1. Chegou o pulso de clock, comuta, e fica em 0. Eu só consigo fazer o B. O B depende de A quando tiver um pulso de clock. Então, aqui, ó, é um pulso de clock para B. Ele vai continuar aqui esperando em 0. Vamos continuar com o A. O A dá para fazer todinho, porque ele não sofre interferência do clear nessa questão aqui. Então, aqui vai para 1, outro pulso, vai para 0, outro pulso, vai para 1, para 0, sempre comutando, sempre mudando de valor à medida que chega o pulso de clock. Vamos, então, com esse sinal de QA virando o clock do QB, a gente marca aqui as descidas aqui, ó. Então, vamos só ter transição quando chegar sinal nessas bordas de descida. Então, no sinal de B aqui, ó, o que é que a gente tem agora? Um sinal de clock, mas o que é que a gente analisa? Analisa
um instante antes da transição. Então, se ele estava aqui em 1 e o QB está em 0, ele vai poder subir para 1 até o próximo pulso de clock. Aí, no instante, está em 1, chegou o clock, vai trocar. E assim ele vai ficar até aqui. Com esse sinal de B aqui, a gente pode fazer já um primeiro de C, ó. C vem 0 até esse instante aqui, quando sobe e para aqui. Por que eu tenho que parar aqui no sexto pulso? Porque é onde vai ter o reset. Como a gente vai descobrir isso? Vai observar isso? Montando as contagens. Então eu estou aqui, ó, iniciando do 00, de baixo para cima, 001. Então a gente já preenche aqui, ó, 001. Esse agora aqui, 010, 010. O próximo, 01 e 1, 01 e 1. Agora, 100, 100, que é o 4. Agora, 101, 101. Cheguei no 5. Agora que seria o 6, só que é tão rápido o clear, que ele já vai retornar, já vai reinicializar. Então, esse daqui teria a tendência de subir, não vai subir, ele vai rapidamente voltar para 0 até o próximo sinal de clock. E o QC também, sendo resetado, vai descer e ficar em 0. Então, nesse ponto aqui, reset acontece aqui nessa transição aqui. Então, aqui eu volto para 00, vejam que aqui ele já contou 001. Vamos continuar com esse daqui subindo até a próxima borda de descida, sendo o clock do C aqui dessa maneira. Então, aqui se eu estou em 001, eu vou olhar de baixo para cima, 010, 010. Aqui, 01 e 1, 01 e 1. E agora, que é o 10º pulso, 100. Então, após 10 pulsos de clock, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto pulso, reseta, 7, 8, 9, 10. Então, depois do 10º pulso, o 10º pulso aconteceu aqui, temos a contagem 100, resposta D aqui do meu gabarito. Beleza? Então, dúvidas? Então, sugiro que você pause o vídeo agora, copie as formas de onda e caso tenha alguma dúvida, comenta no sala de aula ou por e-mail. Vou apagar aqui para a gente dar prosseguimento. Certo. Então, chegamos aqui numa teoria prévia antes da questão. Então, a questão vai falar de flip-flop D. O flip-flop D se trata de um flip-flop JK na seguinte configuração. Então, eu tenho o J, tenho o K, o Q e o Q barra. O que é que eu tenho no J? A ligação do sinal. E aqui para o K eu tenho essa inversora aqui. E o que é que eu tenho na saída à medida que chegam os sinais? Então, se chegar 1, sai 0 aqui embaixo. Flip-flop JK, quando recebe 1 no J e K no 0, vai para 1. Eu vou trocar aqui só para facilitar. Pronto. Quando chega a 0, vai chegar 1 aqui. Então, 0 no J e K no 1, sai 0. Então, vejam que o J vai virar o D e o que chega em D sai. O que chega em D, no caso do primeiro, chega a 1, sai 1, chega a 0, sai 0. Então é isso que temos na tabela verdade do flip-flop D. O que chega em D, quando chega o pulso, sai para o Q. O que chega em D, quando chega o pulso, sai para D. Vamos aproveitar e fazer um exemplo aqui para clarear a explicação. Então, meu sinal aqui desse exemplo começa em 1, chegou o pulso, e o D está recebendo 0, então eu vou para 0 e faço até o próximo sinal de clock. Chegou o clock, na entrada tem 1, volto para 1 e continuo. Chegou o próximo sinal de clock, vou olhar no sinal de entrada, tem 0, desceu para 0, até o próximo clock. No próximo clock é 1 e no seguinte é 1, então vai subir
e se manter até o próximo sinal de clock. Chegou o próximo clock, aqui 0, então volta para 0 e se mantém em 0 até se tivesse o próximo clock. Então, passando aqui para a gente comparar, ó, então é o mesmo formato, de novo, ó. Então acertamos a montagem do sinal de saída. Vamos apagar aqui e seguir em frente. Está aqui a resposta correta e vamos para a questão. Só trocar aqui de cor e subir aqui para a gente conseguir ler. Técnico de laboratório. A figura a seguir mostra um registrador de deslocamento de 4 bits implementado com o flip-flop D. Então, temos dois sinais aqui de tempo, o de clock síncrono, borda de descida e o sinal de entrada. O sinal de entrada vai aparecer depois em Q1, ao Q1 depois vai para Q2, depois para Q3 e assim por diante. Explicação aqui abaixo. Elementos de memória podem ser feitos por arranjos de portas lógicas básicas que permitem o armazenamento de informação. Esses elementos são conhecidos como multivibradores biestáveis, que são muito utilizados para a implementação de contadores e registradores. Na próxima tela, vamos seguindo em frente aqui. Com os circuitos inicializados em 0, através de um pulso de clear, o diagrama de tempo da saída Q3. Então, para chegar em Q3, eu tenho que passar primeiro por Q1, por Q2, e finalmente eu chego em Q3. Por que isso? Porque, mais uma vez, é um circuito de deslocamento. O que chega da entrada vai passar para a saída. Aí depois de Q1 passa para Q2 e de Q2 vai passar para Q3. Então, borda de descida, eu destaco aqui as setinhas aqui mais uma vez, como foi feito anteriormente. Começando em 0, então eu vou marcar aqui todo mundo já em 0 para não esquecer. Primeira análise de Q1, vou em 0 até chegar o clock e o que tem na entrada. Foi para 1, subiu. Continua em alto até o próximo clock. Chegou o clock, analisa a entrada 0, vem para 0. Próximo, continua aqui até o próximo clock. Analisou, chegou 1, subiu, continua em alto, chegou o clock, analisa a entrada, foi para 0. Temos Q1. O próximo, continua analisando sempre nessas verticais aqui. Por quê? Porque agora o sinal é síncrono. Não tem mais a dependência do sinal anterior, não. Então aqui eu vou até aqui e vou analisar. O que é que eu analiso? Um instante antes da transição. Então eu tenho a permanência em 0. Por quê? Porque está chegando o 0, não foi o sinal de Q1 aqui ainda alterado. Então aqui eu permaneço em 0. Próximo clock, analisa o instante anterior, está em 1. Então agora ele sobe e fica até o próximo clock. Chegou o clock, instante anterior é 0. Então ele volta e fica em 0 até o próximo clock. Chegou o clock, instante anterior é 1, subiu, permaneceu em 1. E agora o sinal que eu desejo, que é o de Q3. Vamos acompanhar, não se perde. Então aqui parou, porque chegou o clock, aqui já está em 0, permanece. Chegou mais um pulso de clock. Instante anterior, continua em 0. Chegou o próximo clock. Instante anterior, estava em 1. Então, nesse caso aqui de Q3, subiu e ficou em alto. Próximo pulso de clock. Instante anterior é 0. Então, volta para 0 e permanece. Então, é esse aqui o sinal de clock obtido em Q3. Antes de marcar o gabarito, observe o que está acontecendo. Então, esse pulso aqui, ó, se vocês analisarem, está caminhando para a direita, fazendo jus ao nome. É um circuito flip-flop de deslocamento. Então, a informação se desloca nesse sentido dentro do circuito. Beleza, então vamos decorar o pulso de Q3, só tem nos tempos 7 e 8. Então, saindo aqui para limpar e marcar aqui, ó, 7 e 8, letra C, fechando
essas duas questões de contadores. Vamos finalizar aqui, agradecendo a atenção de todos até o final. Qualquer dúvida, comenta no mural do Sala de Aula ou posta por e-mail. Fico por aqui, até a próxima. Um forte abraço.